Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da pesquisa do IPEC, né? O IPEC, que é o antigo Ibope, fez uma pesquisa agora que corrobora o resultado da Datafolha. Vocês sabem, alguns dias atrás a gente falou sobre o Datafolha, que mostrou que a aprovação do Lula estava nas mínimas históricas, a reprovação estava nas altas históricas e coisa e tal. O Lula ficou muito abalado com isso, o pessoal no entorno do Lula ficou muito abalado com isso, porque lembra, é o Datafolha, o Datafolha, amigo do Lula, que faz pesquisa em porta de presídio, mostrou o Lula com número baixo. Imagina como é que deve ser o número de verdade da aprovação do Lula, né? E agora o IPEC, que de novo é o antigo Ibope, que também sempre ajuda o Lula e de novo mostrando que piorou a situação do Lula. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Luiz de Brioco, Miojo de Picanha Tem Gosto de Abóbora e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa semana está terminando muito dura para o Lula, né? Alguns dias atrás a gente teve a pesquisa da Datafolha que mostrou que o Lula estava muito mal, que perdeu 11 pontos percentuais de uma pesquisa para outra, ou seja, desabou completamente, até muito estranho isso, né? Assim, de repente cair tanto. A minha visão, como eu falei para vocês no outro vídeo, é que são os institutos de pesquisa soltando a mão do Lula, mas o fato parece que isso é agora uma coisa aberta, né? São vários institutos indo no mesmo caminho. Porque logo depois disso o IPEC também deu uma pesquisa. O IPEC é outro instituto de pesquisa amigo do Lula, que faz tudo para ajudar, e chegou à conclusão de que 62% não querem que o Lula seja candidato à reeleição. Ou seja, aqui ó, eram 58% que já eram contrários a Lula se candidatar em 2026. Agora são 62%, está aumentando o número de pessoas que são contra o Lula em 2026. E o pior é quando você vê os motivos apontados pelas pessoas para não quererem o Lula candidato. Primeiro, é que Lula não está fazendo um bom trabalho. Né? Óbvio, né? Evidentemente que sim. Lula é corrupto, ladrão e desonesto. Né? Precisava explicar isso para o pessoal, né? Enfim, Lula está com 79 anos de idade, idade avançada, ou seja, já está muito velho, né? Isso daqui é até leve com o cara, mas a verdade é que, bom, é um motivo pelo qual o pessoal não queria que ele candidatasse, né? O Lula já teve sua chance sendo presidente 3 vezes. Pois é, não conseguiu resolver problema nenhum em nenhuma das 3 vezes, só piorou a situação econômica do Brasil em todas as vezes, roubou pra caramba no final das contas. Então é isso daí, né? No final das contas, mesmo entre o pessoal que votou no PT, que votou no Lula em 2022, o pessoal não quer que ele seja candidato porque ele não está fazendo um bom trabalho. Esse é o principal ponto aqui entre o pessoal que votou nele, né? Enfim, esse é o grande problema do Lula. Ele está vendo isso daí, essa queda na popularidade dele é uma queda até entre o pessoal que votou nele. Aqui, você vê a queda do Lula, né? Ele caiu para 24 pontos de ótimo e bom. Para vocês terem uma ideia, a imprensa está comparando isso com outros mandatos do Lula. O Lula nunca teve tão ruim. Mas até Bolsonaro. Bolsonaro terminou o governo aprovado por 39% dos eleitores brasileiros. Ele chegou no auge da pandemia também a 24% de rejeição, de ótimo ou bom. Então no auge da pandemia o Bolsonaro chegou a estar tão mal quanto o Lula está hoje, mas só naquele momento. Depois disso ele já começou a melhorar e terminou o mandato com uma boa aprovação no final das contas, né? Para você ver que essa aprovação do Lula é catastrófica mesmo. E, de novo, o pessoal está aqui com essa queda vertiginosa, que chama muita atenção isso, né? Você vê aqui a coisa indo aqui mais ou menos, variando um pouquinho, sempre perdendo um pouco a aprovação, ok? Aumentando a desaprovação, ok? Mas, de repente, fez uma mudança muito grande. E é isso que eu falo para vocês, está muito estranho esse resultado aqui, né? Porque, por mais que eu considere que tem motivos para o Lula estar pior agora, o fato é que o Lula já está ruim há muito tempo, né? Por que mudou agora nessa história? E aí é curioso que tem algumas explicações para isso, né? Tá aqui o Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, que, né, herdou o DNA da passação de pano pro Lula, dizendo que não, que o problema é a comunicação do Lula, que o Lula tá com uma comunicação ruim, não sei o que lá, que ele criticou a classe média e teve a fake news da taxação do Pix e não sei o que lá, passando pano pro Lula, dizendo que não é nada demais, que tá tranquilo e coisa e tal. Mas o fato é que a Glaze e o Lula ficaram totalmente fora da casinha, né? Perderam o sentido completo aqui
depois desse Datafolha demolidor. E agora com o IPEC vai piorar mais ainda, né? Fica mais estranho ainda. O que eu achei interessante dessa coluna aqui do antagonista, escrita pelo Ricardo Kertzmann, é que esse cara tá assistindo uma cápsula, só pode. Olha aqui, ó. A quebra total do monopólio da informação e a descentralização dos meios de comunicação impedem que as mentiras oficiais não sejam desmentidas como antes. É o que eu falo para vocês. O que a gente está vendo, o que está mudando o mundo nesse momento é justamente a informação descentralizada. É o fato de que antes o governo controlando as grandes mídias, né, e ele conseguia controlar porque eram poucas mídias, eram poucos jornais, aí dá dinheiro, né, compra anúncio, não sei o que lá, consegue aquele negócio, e também teve todo o esforço granciniano de botar pessoas esquerdistas nas redações e coisa e tal. O que a gente está vendo agora não é uma manipulação para um lado, não, é o fim da manipulação que havia aqui pela mídia tradicional que manipulava o povo, né? Você tinha fontes de informação muito limitadas, qualquer coisa que você falava, uma fake news que você falava, ficava como verdade. Quantas e quantas coisas eu imagino que são fake news, mas que a gente acredita até hoje porque, né, foi falado aquilo e não tinha outra contestação. Agora, qualquer coisa que o governo fale, vai ter alguém contestando. E é assim que tem que ser. Toda coisa tem pontos de vista diferentes, todas as opiniões têm pontos de vista diferentes. Fato é fato. O que aconteceu, aconteceu. Não tem como negar o que aconteceu ou o que deixou de acontecer. Mas opiniões sobre fatos, tem sempre infinitas opiniões sobre esses fatos, né? Aqui, ó, para cada dado positivo, por exemplo, sobre o desemprego, há um Pix ou uma Janja no meio do caminho. Eu diria que é pior do que isso. Há alguém para lembrar que esse número do desemprego não conta Bolsa Família. Então, pô, é um número de desemprego que não quer dizer muita coisa no final das contas, né? Outro dia alguém disse acertadamente, o povo não come PIB. E isso é uma brincadeira, né? É meio que um meme que virou, né? Porque em determinado momento a esquerda falava não, que o povo não come gasolina, o povo não come dólar e não sei o que lá. No final das contas tudo importa, né? Mas a verdade é que isso aqui quer dizer uma coisa muito importante, que é o seguinte, o Lula está falando que o PIB está crescendo, mas o fato é que o preço dos alimentos está crescendo pra caramba. O PIB, o povo não sente isso, os preços dos alimentos subindo, o pessoal sente, né? Enfim, a conclusão dessa história é o que diz aqui a Folha de São Paulo. A queda de aprovação do Lula parece um fenômeno estrutural e não de conjuntura. E eu diria mais para vocês, é um problema estrutural que já vem de muito tempo, como eu estou falando para vocês. Essa mudança estrutural no mundo começou lá pelos anos 2010. Com as redes sociais, com as pessoas começando a conversar política entre si nas redes sociais, se livrando do manto do consenso social propagado pelos jornais tradicionais, né? Os jornais tradicionais estavam acostumados a impor esse manto de consenso social, né? O consenso social é aquela ideia que você, mesmo que você discorde daquilo, você acha que a maior parte da sociedade acha aquilo mesmo, então você meio que deixa para lá e não fala disso, né? Eu já mencionei para vocês várias vezes. Eu sempre fui muito liberal clássico em termos de economia, até 2013, 2014, quando eu virei anarcocapitalista, mas assim, eu vivia num mundo, né, que eu achava, não, esquerdismo manda, né, o Brasil é esquerdista, não tem o que fazer, eu não vou nem brigar pelo liberalismo clássico, porque não vale a pena, o mundo todo é esquerdista e coisa e tal. E isso que mudou com as redes sociais, porque as pessoas começaram a conversar entre si, perceberam que não tem um monte de gente que é liberal clássico, ou que é libertário, ou que é anarcocapitalista. E esse consenso social que era formado pela televisão era formado justamente pela falta de alternativas, né? Os grandes jornais todos falavam a mesma coisa. Então esse fenômeno estrutural já vem daquela época. A esquerda vem perdendo força desde aquela época. Mas o Lula ganhou a eleição em 2022, como é que pode isso? Foi o que eu expliquei para vocês. No mundo inteiro aconteceu isso. A esquerda, vendo que estava perdendo o controle da narrativa, achou que tinha que voltar ao poder a qualquer custo para resolver o problema. Elegeram o Alberto Fernandes na Argentina, elegeram o Biden nos Estados Unidos, fizeram tudo que podiam fazer e mais algumas coisas que não podiam fazer para botar alguém da esquerda de novo no poder. Aqui no Brasil também, botaram o Lula. Não temos que botar o Lula, como pode? A população está gostando do Bolsonaro, não pode, temos que fazer alguma coisa, solta o Lula, de escondendo o Lula. Enfim, botaram o Jabuti lá no alto da árvore, né? Sabe-se lá como, botaram um dedão na balança para eleger o cara, e no final das contas, elegeram um governo fraco. Então, isso acontece desde lá de trás. Essa queda estrutural da aprovação do Lula vem desde lá de trás, né? O pessoal fala aqui, ó,
Historicamente, o voto econômico explicava a popularidade dos governantes. Benefícios sociais e crescimento da renda costumavam se traduzir em apoio eleitoral, mas essa lógica está se desfazendo. Não há mais gratidão política automática, a sociedade mudou, o eleitor se tornou mais crítico e menos fiel. Muitos eleitores passaram a ver programas sociais e benefícios do governo como um direito básico, e aqui eles estão errados. Não, a questão é que as pessoas começaram a perceber que esses benefícios do governo não resolvem problema nenhum. Havia a impressão de que o Bolsa Família resolveu um problema enorme no Brasil e coisa e tal pelo consenso social. As pessoas agora na prática percebem que não, que isso não resolveu problema nenhum, os problemas continuam todos lá no mesmo jeito. O governo é incapaz de resolver problemas da sociedade. O governo resolve problemas do próprio governo, bota dinheiro na mão de um monte de funcionário público, um monte de ONG amigo, um monte de empresário corrupto amigo do governo. Esse pessoal tem o problema resolvido pelo governo. As pessoas, a sociedade como um todo, o governo não resolve problema nenhum, né? Então, é isso, é o que eu falo para vocês. O Lula chegou tentando resolver os problemas como se tivesse em 2003. Não dando dinheiro, benefício social, pé de meia, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que isso simplesmente não cola. As pessoas não sentem mais isso daí porque não tem mais a uniformidade do pensamento. As pessoas questionam esses benefícios e no final das contas percebem que realmente esses benefícios são uma merda. O governo só está dando dinheiro para empresário e gente amiga do governo, né? Agora, o que não encaixa nessa história toda é justamente essa queda abrupta aqui que eu falo para vocês. Está muito estranha essa queda abrupta aqui, né? Tá muito estranho. Não consigo explicar isso, né? E, bom, e o pior que o pessoal está colocando aqui é que o governo terá que segurar gastos perto da eleição, diz o economista. E esse pessoal aqui não está entendendo a história. Não, Lula não vai parar gasto, não. Lula, mesmo sabendo que vai perder, vai torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. Esse pessoal continua insistindo no erro de que o Lula é meramente um político. Não, o Lula é um criminoso, é um corrupto pinguço. Vocês tiraram esse cara da cadeia. Ele vai quebrar o Brasil com vontade, com gosto. Ele não está nem aí que vai ter que segurar o gasto. Não, foda-se o gasto. Qual que vai ser a lógica na cabeça do Lula? Se eu me reeleger, valeu a pena ter gastado dinheiro pra caramba. Se eu não me reeleger, deixei o problema pro sucessor, vai se ferrar com os gastos todos que eu coloquei aqui no Brasil. Entendeu? É isso que eu falo, não tem esse negócio não. O Lula vai quebrar o Brasil completamente. Daí a importância da gente fazer o impeachment dele. Esse cara vai quebrar completamente o Brasil em 2 anos porque ele vai insistir em gastar tudo. Não vai segurar gasto porcaria nenhuma. Ele não vai fazer isso. Na cabeça dele não tem motivo para fazer isso. Quanto mais ele gastar, mais ele abastece os cupincha dele tudo lá, mais dá pichuleco pros cupincha amigo dele, os empresários amigo dele, pro bolso dele mesmo no final das contas. Aí se quebrar o país, problema do próximo governo. Aí se eu for reeleito, beleza, ótimo, tenho mais 4 anos para quebrar mais ainda o país. Aqui, ó, Datafolha derruba a esperança na reeleição do Lula. Eu não seria tão rápido com isso, já falei para vocês. Que tipo de eleição que a gente vai ter em 2026? Só vai poder concorrer o Lula e a direita sem voto? Porque se for só o Lula e a direita sem voto, o Lula vai ganhar de novo. A única alternativa que a gente tem é Bolsonaro, é a direita com voto. Aí você tira o Lula realmente, a única alternativa que a gente tem. Ou então o impeachment. O impeachment é outra alternativa, né? O lado positivo é que o mercado está reagindo bem à queda de popularidade do Lula, ou seja, né, o pessoal vendo que o Lula não vai ter uma vida econômica, uma vida política muito longa, começa a apostar na volta do Brasil. Eu ainda acho que o pessoal está sendo muito otimista, já retomando investimento no Brasil nesse momento, né? Mas quem sou eu, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.